tarde, então. Meu nome é Letícia de Conte, eu sou enfermeira, natural de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, formada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com pós-graduação em sanitarista na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou concursada a partir desse ano aqui em Garopaba, né? Trabalho no postinho de saúde, né? Estratégia de Saúde da Família Encantada, tá? Tô desde fevereiro e atualmente estou como coordenadora da saúde da mulher. Talvez vocês escutem um pouco de barulho, qualquer coisa, vocês podem me até acionar, porque eu estou gravando aqui no postinho de saúde que eu trabalho, tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho das ISTs, tá? Então, para quem não sabe o que é IST, é um novo termo que a gente usa para as DSTs. Por que não se utiliza mais esse termo? DST fica uma coisa mais pejorativa, porque é doenças sexualmente transmissíveis. E as ISTs já trata das infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque todas essas infecções têm tratamento. Então, a gente não precisa viver com a doença. Mesmo após o diagnóstico, a vida do paciente pode ser uma vida normal, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Se tiverem dúvidas, já vão colocando no chat, tá? Então, hoje a gente vai desmistificar um pouquinho essas ISTs. Desmistificando as ISTs, vencendo o tabu, conseguimos prevenir, tá? Então, eu trabalho em postinho de saúde, minha pós-graduação é em postinho de saúde, né? É sanitarista, né? Ou também saúde coletiva, que é para falar um pouquinho da prevenção e promoção em saúde, né? E se a gente pensar pelo Ministério da Saúde, com o surgimento do SUS, 80% dos nossos problemas, né, de saúde conseguem ser resolvidos na atenção primária. Se é uma atenção primária bem estruturada, né, que os profissionais conseguem fazer essa promoção e prevenção à saúde, a gente consegue empoderar a nossa população e consegue reduzir internações. Vou passar aqui. Então, assim, eu coloquei em tópicos, tá? Um pouquinho de como é que vai ser a apresentação, até para a gente ficar, assim, sabendo como é que vai ser os tópicos, né? E aí, então, vou começar com as principais ISTs, né? Formas de prevenção, rastreamento populacional, né? O tratamento, um pouquinho de tratamento. Eu não vou entrar muito em medicamentos, enfim, mas vou falar um pouquinho sobre como é que a gente estrutura aqui na atenção primária. O monitoramento, né, que foi um dos motivos que eu fui convidada para essa palestra, né, que é a forma de monitoramento, assim, cada profissional acaba fazendo de uma forma, e isso é muito interessante para a gente conseguir fazer esse rastreamento, esse acompanhamento dessa população, né, e a busca ativa no território. Então, assim, não sei o público que está me assistindo hoje, mas quando a gente adentra num posto de saúde, quando a gente vai para uma consulta, pode ser uma consulta de enfermagem, uma consulta médica, de nutricionista, fisioterapeuta, não importa a profissão. Quando tu vai para uma consulta, tem o teu trabalho, a tua história, e tem a história, né, do paciente que está na tua frente, né, e a família também, que às vezes vem junto, né, os filhos, enfim, tem aquela pessoa, ela pode ser um pai, um filho, um avô, um tio, ela tem uma história de vida, ela tem um histórico familiar, não só de doença, né? Está num contexto histórico, todos nós estamos no contexto histórico. Se a gente estivesse vivendo há 100 anos atrás, a gente seria de um jeito, há 1000 anos atrás de outro jeito, né? Então, o contexto histórico fala muito. O momento familiar, se algum familiar está adoecido, se algum familiar já teve alguma patologia, alguma doença, alguma questão, vai influenciar também de como é que a pessoa vai se portar numa consulta, vai poder expor o que está pensando, o que está indagando, né, o que está precisando resolver, também vai, né, vai influenciar. O histórico de doenças, né, se a pessoa já tem algum diagnóstico de doença, que é doença crônica, tem algum cuidado paliativo, tem diabetes, tem pressão alta, então tudo isso vai impactar. A visão de mundo, o que ela pensa, né? O que ela pensa numa consulta, se ela acredita na consulta, né? Porque alguns pacientes chegam aqui, eu cheguei aqui achando que eu ia consultar com a enfermeira que não ia conseguir resolver nada. E às vezes eles saem daqui dizendo, muito obrigada, era isso que eu precisava, sabe?
Então, às vezes, falta conhecimento também, né, da categoria profissional, do que o profissional faz, né? Então, a gente mesmo, eu, às vezes, também não sei o que o outro profissional faz. Então, o conhecer o que cada profissão faz também modifica, né? A perspectiva estética, né? Porque tem algumas infecções sexualmente transmissíveis que mexem com o estético, né? Pode ser alguma parte mais exposta do corpo, vai colocar biquíni, vai aparecer, ou pode ser uma coisa mais na genitália, que vai aparecer quando for ter relação, né? Quando for na balada, enfim. A questão dos preconceitos, né? Pode ser preconceito de etnia, de raça, de jeito de ser, né? Os tabus, né? A gente tem um tabu, né? Se a gente pensar nas infecções sexualmente transmissíveis, uma infecção que a gente tem um tabu muito grande, que já tem um histórico, assim, seria o HIV, né? E a doença associada seria a AIDS. Então, tem um tabu ainda muito grande, por mais que a gente desmistifique, enfim. É um processo que é contínuo e é árduo e tem que ser contínuo para conseguir mesmo cair por terra, assim, algumas questões, para a gente conseguir prevenir, né, e conseguir tratar também essa população. Então, eu pontuei aqui um pouquinho das principais ISTs, não é o foco hoje, né? A gente tem várias infecções, né? Mas o foco não é pontuar as ISTs, é mais a questão desse monitoramento. Mas eu vou falar assim por alto, se alguém tiver dúvida também pode ir colocando ali no chat. Então, assim, eu coloquei um pouquinho de agentes etiológicos e patologias, tá? Agente etiológico que causa, né? E a patologia a doença, tá? Então, o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que daí causa patologia de síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, a Neisseria gonorreia, que causa gonorreia, a clamidíase, né, que causa, né, a clamídia trachomatis, que causa clamidíase, tem sorotipos também, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, cada agente etiológico tem alguns sorotipos que causam infecção, outros não, a tricomoníase vaginalis, que causa tricomoníase, o vírus da hepatite B, né, que causa hepatite B, vírus da hepatite C, que causa hepatite C, papiloma vírus humanos, o HPV, né, condiloma acuminado, a hemófilos do Crete, né, o cancroide, né, que a gente chama de cancro mole, né, mais coloquialmente, o vírus da herpes simples, né, tem a herpes genital, tem a herpes labial, tem vários tipos de herpes, né, das infecções. Então, eu coloquei a genital, né, porque seria mais infecção sexualmente transmissível, né, porque a gente sabe que tem outros causadores. A Klebsiella granulomatosis, tem os nomes bem difíceis, causa donovanose, né, o Treponema pallium, causa sífilis, a Candida albicans, candidíase vulvovaginal, o micoplasma, né, que causa infecção causada pelo micoplasma. Então, tem uma série de STs, assim, eu podia passar a tarde inteira falando só os nomes deles, né? Então, esses são os mais frequentes. Se alguém tiver dúvida de algum outro, pode ser que eu também não saiba responder, que eu não sei tudo, né? A gente vai continuamente aprendendo, isso que é importante, né? A gente está sempre aberto para o aprendizado. Então, um outro foco também seria a prevenção, né? Então, o postinho de saúde, ele é muito pela questão da nossa prevenção em saúde. Eu vou colocar aqui a mãozinha, vamos ver, e daí eu consigo aproximar para você. Se alguém não conseguir ver, vai me falando, tá? Eu vou puxar aqui. Ok. Então, assim, não sei se todo mundo conhece essa mandala, né? A gente chama de mandala da prevenção combinada. Ela foi feita pelo Ministério da Saúde, tá? Então, vários órgãos do Ministério da Saúde estão preocupados, né, em vencer essas ISTs, né? E para vencer, né, como eu falei com vocês, para a gente conseguir fazer essa aproximar a população, a gente tem que ter algumas estratégias, alguns instrumentos, tá? Então, assim, quem a gente vai focar mais das infecções sexualmente transmissíveis? A gente tem população-chave e as populações prioritárias. Além da população em geral, né? A gente tem essas populações. Por quê? Essas populações são mais atingidas. Para quem não sabe, o que é população-chave, tá? Esse é um termo das populações mais expostas, é que tem mais casos diagnosticados de infecções sexualmente transmissíveis,
né, que tem o vírus ou a bactéria no organismo, essa população tem um número mais alto, tá? E essa população, por que a gente fala em tabu? Porque essa população, ela é deixada à margem, há muito tempo foi deixada à margem, e ainda continua algumas pessoas, né, deixando de lado, não acreditando, às vezes muito naquela profissão que a pessoa tem, né? Então, tem vários tabus associados, tá? E é como eu falei no início, cada um tem uma carga associada, tem uma forma de criação, e não que esteja errado. Cada um tem a sua forma de ser, e não é alguém melhor que o outro. Mas, assim, o importante é a gente respeitar o outro e não fazer que o outro sofra, né? Então, isso é o principal. Tu pode ter tuas crenças, tu pode não acreditar naquilo, mas se é lei, se é algo que está acordado no local que você vive, você tem que respeitar. E se causa dor a outra pessoa, não convém falar, né? Não convém expor aquela pessoa, ridicularizar de nenhuma forma, porque a gente está na área da saúde, né? Não sei vocês, assim, mas eu acredito que sim, né? Para tu estar numa palestra dessas, você tem que estar envolvido em alguma questão de saúde. E quando a gente faz saúde, saúde não é só ausência de doença. Saúde é querer o bem ao outro, é ter ética, né? É estar pensando no outro ser humano. Então, se tu tá pensando no outro ser humano, tu não pode querer causar dano nele, né? Então, já começa por aí. Então, o que seria a população-chave? População-chave seriam os gays, os homens que fazem sexo contra os homens, né? O HSH, que a gente diz, que eles não se denominam gays e também estão nesse limbo, eles denominam homens que fazem sexo contra os homens. Pessoas trans, né? Então, pessoa trans, o que pode ser? Uma mulher trans, um homem trans, tá? Mulher trans, o que é? Uma mulher, né? Nasceu homem, né? Com sexo, né? Tem peniano, mas se vê, se enxerga no seu coração, se enxerga como uma mulher. Então, é uma mulher trans. Um homem trans, o que é? Nasceu mulher, né? Com vagina, enfim, mas no coração dela, na mente dela, né? Na mente dele, seria um homem trans, tá? A gente não vai entrar muito nessa seara, mas também é importante, tá? Pela questão de preconceito que a gente está falando antes. Travesti, né? É um termo de empoderamento também das mulheres trans, né? Que às vezes se denominam travesti, que também é um termo muito usado para empoderamento dessas mulheres, tá? Pessoas que usam álcool e outras drogas, né, também estão mais fragilizadas, pessoas privadas de liberdade, né, que às vezes o local que está preso, enfim, até atendi uma paciente ontem, que ela disse, eu vou para ter relação com meu marido na cadeia e eu não posso levar o lubrificante. Aí pensar estratégias de como é, porque o lubrificante, até a gente vai falar depois, ele é uma das formas também de prevenção de STs, né? Ele ajuda a questão de lubrificação ali na região, reduz a fricção, reduz sangramento e reduz chance dessas infecções sexualmente transmissíveis, tá? Trabalhadores do sexo, né? Que eu já estava falando alguns trabalhos que tem tabus associados, né? As mulheres, por realizar esses trabalhos, né? É um trabalho que remonta a muitos anos, né? É uma coisa assim muito difundida, muito feita, mas essas mulheres ainda são fragilizadas, são colocadas à margem, as pessoas não querem atender, olham com olhos assim de preconceito, né? Sobre tabus também, né? População prioritária, o que é? São populações que foram fragilizadas pelo contexto histórico, tá? Então aqui a gente tem população negra, população indígena, e também associado a isso, também contexto histórico familiar, população em situação de rua, né? A gente não fala população de rua porque essa população não necessariamente quer estar na rua ou ela vai ficar sempre na rua. Então a gente fala em situação de rua, ela não está permanentemente em rua, ela está em situação de rua nesse momento. Não sabemos se futuramente ela está no abrigo, se ela vai para casa de um familiar, se ela vai ter uma casa, né? Então, no momento, situação de rua. Outra população também que está exposta bastante, né? Que tem essa exposição, não seria para um contexto histórico, mas mais por questão hormonal, né? Seria a população adolescente, jovem, né? Às vezes falta muito
entendimento às vezes, né? Às vezes não consegue perguntar para os pais em casa. Aqui eu até converso assim, eu tenho uma agenda só para atender puericultura, mas a minha puericultura não é só para criança, né? Eu atendo adolescentes, enfim, porque a gente vê assim que às vezes tem essa falha, né? Porque por mais que a gente tenha escola, a escola, o professor, ele tem 40 alunos, às vezes, na sala de aula, e às vezes não tem tanta proximidade, né, um adolescente, de perguntar para aquele professor, ou vai tirar dúvida de um coleguinha, esse coleguinha, às vezes pode ser um traficante, às vezes pode, a gente não sabe, né, então, o local seguro, né, para esses adolescentes, eu falo sempre para as mães, local seguro é no posto de saúde, vai falar com o teu enfermeiro, com o teu médico, com o nutricionista, vai falar com o profissional de saúde, que vai te abrir um pouquinho a mente, vai te possibilitar alguns caminhos, né? Porque a gente precisa desses adolescentes bem informados para não sofrer violência, né? Pode acontecer igual a violência? Pode, né? Mas a gente tentar dar ferramentas para eles, né? Poder escolher, né? Então, focando aqui um pouquinho na mandala, então, porque a gente não tem muito tempo. Então, o que a gente faz sempre com a população, tá? A gente informa, tá? A gente informa para todo mundo que qualquer local de saúde é porta aberta para testagem das ISTs, tá? Então, assim, testagem de ISTs, a gente não testa toda a lista que eu falei para vocês, né? A gente tem, né, alguns testes que a gente pode fazer via laboratório, né? Que daí seria para algumas questões. Outras a gente trata, né, só vendo o cheiro, o aspecto, né? E tem algumas, né, que a gente tem os testes rápidos. O que seriam os testes rápidos que a gente tem? A gente tem do HIV, né? A gente tem da sífilis, hepatite B e hepatite C. Esses 4 a gente consegue testar no posto, né? Em 15 minutos está pronto, né? Corre o teste, né? A gente acaba demorando um pouquinho mais para conversar um pouquinho com a pessoa, mas é algo rápido. E, por exemplo, tu tem algum vínculo, algum familiar teu consulta naquele posto, trabalha naquele posto e tu tem vergonha de fazer teste rápido ali. Então, por isso que é portas abertas. Tu pode ir em qualquer serviço de saúde. Ah, eu sou do postinho da Encantada, né, que seria o postinho daqui, mas eu vou lá no postinho do Macacu, vou no postinho lá do Ferraz, vou no postinho lá do Campo Duna, não importa onde tu queira fazer o teste, sabe? Tu se sente mais seguro, vai lá e faz. É porta aberta, eles não podem negar, tá? Se tiver muito tumultuado, talvez eles peçam para marcar o teste, não tem problema. Mas eles têm que fazer, não pode se negar, tá? Então, outra questão. Tem profilaxias que também não são muito divulgadas, né, para o HIV, tá? Para algumas outras ISTs também, mas a gente não vai ter tempo de falar, tá? Mas do HIV a gente tem algumas profilaxias que são importantíssimas da gente falar um pouquinho. Então, a gente tem a PrEP e a PEP. Então, o que seria? A PrEP seria essa profilaxia pré-exposição. Como é que funciona essa profilaxia pré-exposição? Uma pessoa, né, considerada pelo Ministério da Saúde, pelo OMS, uma pessoa, né, eu vou falar pessoa porque daí engloba, né, qualquer né, denominação que a pessoa tem. Então, a pessoa, né, ela tem mais que 2 parceiros, 2 parcerias semanais, ela é considerada como de risco. Então, se tem mais que 2 parcerias, por exemplo, saiu em festa, enfim, mais que 2 parcerias semanais, tem considerado uma vida sexual de risco, tá? Então, já seria critério para usar essa PrEP, tá? Então, seria um comprimido que tu vai tomar todos os dias que vai evitar de pegar o HIV, tá? Ele não evita em 100%? Não, nada evita 100%, tá? Mas ele já evita ali 96% de proteção do HIV, então já é ótimo, tá? E, assim, tem diferença, questão fisiológica, tá? Para uma mulher cis, nasceu mulher e se considera como mulher, tá? Quando o órgão feminino, tá? Questão de hormônios, estrógeno, enfim, progesterona, questão de hormônio. Para a mulher estar protegida do HIV, né, essa proteção boa que a gente tem, né, dessa profilaxia,
ela precisa tomar todo dia um comprimido, né? E para começar a ter essas relações e estar protegida, né? Ela tem que ter tomado no mínimo 6 comprimidos, 6 dias, tá? Então, se ela tomar semanalmente, não tomar os 7 dias, tomar 6 dias, ela vai estar protegida, tá? Mesma proteção se tomar 7 dias ou 6 dias, por causa dos hormônios, tá? Então, assim, não importa também o horário. Ah, eu vou tomar às 8 da manhã, eu vou tomar às 8 da noite. Importante é tomar naquele dia. Esqueceu, toma igual, tá? Toma naquele dia. Mas, assim, homem é diferente, tá? Homem cis, nasceu homem e se considera como homem, tá? O homem cis, o organismo dele não elimina tão fácil esse hormônio, né? Essa profilaxia da profilaxia que a gente está abordando, né? Do HIV. Então, assim, o homem, ele pode, a partir de 2 horas que ele toma, ele já está protegido, tá? Então, a gente estava falando dos homens que fazem sexo contra os homens, que tem uma carga muito alta dessas ISTs. É importante que eles saibam que em 2 horas já vai estar protegido, tá? E se ele tomar 2 vezes na semana, né, de 7 dias, ele tomar 2 dias, ele já vai estar protegido, esse 98%. A mulher, né, por causa dos hormônios, ela precisa de 6 dias. O homem, em 2 dias, já está protegido. E aí não tem questão de igualdade, preconceito, não é. É o organismo, é fisiológico. Então, tem que atentar para estar protegido, tá? Então, vamos descer aqui. Prevenir a transmissão vertical. Então, assim, no postinho de saúde, né, a gente faz atendimento enfermeiro e médico, alternam consultas com a gestante, tá? E às vezes tem aquela dupla de... Aqui no posto a gente faz uma dupla, assim, de médico e enfermeiro. Então, eu tenho a minha médica, a outra enfermeira aqui do posto, que a gente tem 2 equipes, tem a médica dela. Então, por mais que a gente converse com as outras equipes, a gente tem combinados que a gente vai fazendo. Olha, eu já trabalhei tal e tal tema. Eu falei sobre alimentação, eu falei sobre pega. Isso a gente tem que combinar para a gente ver se a gente falou todos os termos, se a gente conversou. E essa questão da prevenção vertical, ela precisa ser abordada de várias formas, né? Empoderar essa gestante, né? Que ela tem que se cuidar, que ela tem que se proteger, né? Não é porque ela já engravidou que ela não pode pegar alguma IST, né? E tem, como eu falei no início, tem vários conhecimentos que às vezes atrapalham, né? Conhecimentos, entre aspas, né? Que às vezes, eu sou gestante, agora eu não pego mais nada, ou eu sou gestante, eu pego tudo, né? Então, tem que também entender o feeling daquela gestante. Então, a transmissão vertical é transmitir para o bebê, né, tanto na amamentação quanto na gestação, alguma infecção sexualmente transmissível, tá? E aqui eu foco um pouquinho também no HIV. Por exemplo, a mulher vem a iniciar o pré-natal, tá? Geralmente inicia com o enfermeiro, que é mais questão de papelada, enfim. Vem iniciar no pré-natal, tá? Eu vou sentar com essa gestante e vou dizer: olha, a gente precisa te encaminhar para o pré-natal de alto risco, né? Que acompanha no Carmela, né? Acompanha no hospital de referência nosso, né? Aqui em Floripa, e acompanha aqui conosco, tá? Fazer esses 2 acompanhamentos. Por quê? Porque é importante a gente manter a carga viral baixa, né? O que a gente fala ISTs, infecções sexualmente transmissíveis? Para a gente não deixar tornar uma doença, não tornar a AIDS, tá? Para a gente não reduzir essa carga, essa proteção que essa mulher tem também, para não pegar alguma doença, né? Uma doença oportunista. E também para esse bebê não nascer com esse HIV, tá? Então tem essa questão também dessa transmissão vertical, né? Questão de amamentação, que mulher HIV não pode amamentar, né? Tem outras condições também que causam não poder amamentar. Mas é importante a gente também falar para a população: eu vou ter uma reunião de gestantes, eu tenho um grupo de gestantes. Se ela não amamentar, não dizer que só mulher que tem HIV não amamenta. Também a pessoa não vai estar amamentando, ou às vezes vai amamentar o bebê para fingir que não é HIV, ou porque tem medo que o pessoal saiba. Então, poder deixar externar outras coisas, intolerância à lactose, tem outras questões que o bebê não vai poder amamentar, que a mãe não vai poder amamentar o bebê. E tudo bem, tá? Então, fazer o plano de parto com essa gestante, né? Também pensar, né? Todos os trimestres, fazer os testes rápidos, né? De STs, né? O enfermeiro, né? Puxa mais esse lado, né?
das ISTs, eu vou puxar o meu lado, porque eu abraço o meu assado, porque é o que eu faço, né? Então, pensar um pouquinho nessas ISTs, né? Questão de imunização. Então, a gente tem vacina, né, da hepatite B, né? E a vacina do HPV. São duas infecções sexualmente transmissíveis que a gente tem essa proteção, tá? Liberado pelo Ministério da Saúde, né? Enfim. A hepatite B, todo mundo pode fazer. Tu olhou com a tua carteirinha, não tem as 3 doses, vai no postinho de saúde, começa a fazer, faz ela certinho, né? Também pode ver a carga da hepatite B, se tu já tem essa proteção, né? Também tem como pedir esse antígeno, tá? Então, do HPV já é diferente, assim, a gente tem um foco nesses adolescentes, como a gente estava falando, população-chave. Então, a população-chave, esses adolescentes de 9 a 14 anos, tanto menino quanto menina, né? Eles têm, né, disponibilizado pelo Ministério da Saúde as doses da vacina do HPV, tá? Então, por que a gente faz essas doses logo no início? Porque ele não vai ter ainda feito relação, né? Geralmente é depois dos 9 anos que vai ter essa relação, às vezes muito mais adiante, mas quando surgiu essa vacina, teve muito tabu em cima dela, e alguns pais ainda me trazem que tem isso, olha, se eu fizer essa vacina, meu filho vai começar a ter relação, minha filha vai começar a ter relação. Não, essa vacina não vai fazer ele querer ter mais hormônio no corpo, ter mais libido, ter mais vontade de ter relação. Não tem associação, tá? Ela é só para proteger, tá? E assim, sorotipos, a gente estava falando de sorotipos antes, tá? Então, todas as infecções sexualmente transmissíveis, ela tem sorotipos, tá? Então, assim, o HPV, ele está em 80% da população. Quase todo mundo tem, tá? Mas o HPV, ele tem vários sorotipos. Tem sorotipos, esses que estão na vacina do SUS, a gente tem na particular também, se vocês quiserem fazer, dá para pagar para fazer também. Mas assim, 4 sorotipos são os mais graves, tá? Eles são precursores de alguns cânceres. Por isso que eles foram colocados nessa vacina para reduzir o número de câncer, tá? Principalmente o câncer uterino, tá? Que a gente faz o preventivo para rastreamento de 25 a 64 anos das mulheres. Então, é já para evitar que futuramente as mulheres venham a ter esse câncer de colo de útero, ou também a questão do homem, o câncer, né, prostático. Então, é uma questão de, não que o HPV vai causar, mas a lesão, né, esse sorotipo do HPV é precursor de câncer. Então, a gente já faz essa vacina e possibilita que esses adolescentes estejam protegidos. Então, questão de redução de danos, né, como eu estava falando antes, falar, né, com essa população, né, por mais que a gente tenha um diagnóstico, por exemplo, vem aqui um casal, começou a se relacionar, não teve relação física ainda. Aí me fala, o homem tem HIV positivo, a mulher não tem. O que a gente faz? Vou dizer, olha, vocês esperam um pouquinho, usa camisinha, mas eles me dizem, não quero usar camisinha, tá? Então vamos combinar o seguinte, vocês não têm relação por enquanto, tá? Nem penetrativa, nem outros tipos, nem anal, nem oral, nem nada, tá? Porque todo tipo de relação, seja relação vaginal, anal, oral, qualquer relação tem chance de contaminar, de ter um ST. Pode ser mulher com mulher, homem com homem trans, mulher, enfim, tanto faz, tá? Tem chance de pegar infecção sexualmente transmissível. Então, tem que se proteger. Então, assim, chega um homem com um HIV e a mulher não tem e não querem usar camisinha, né? Vamos não ter relação por enquanto. Vamos pedir a carga viral desse homem, tá? Vamos ver como é que ele tá. Vamos fazer o teste rápido nessa mulher também. E aí, dependendo dessa carga viral, né? A gente vai orientar, ó, tem que usar camisinha, porque, enfim, vai contaminar. E se ele tiver tratamento certinho, sempre toma os comprimidos, carga viral indetectável. Então, a chance dela pegar um HIV é irrisória, não tem chance, tá? Eu até tinha feito um curso no passado lá em Porto Alegre, quando eu estava lá ainda, que assim, não tem chance, né? Se a pessoa tá com a carga detectável, ela não passa para sua parceria. Então, tem essa questão também. A gente tem esse tabu, né? A gente precisa estar sempre aberto ao conhecimento para poder saber, né, o que
está causando que não, tá? Então também já dá um pouquinho mais de tranquilidade para essa mulher. Ó, ele não vai poder passar essa infecção, tá? Então ele tá tratadinho, não vai te passar. Acompanha. Vem todo mês consultar, faz acompanhamento. Aqui em Garopaba, onde é o acompanhamento é ali na vigilância. Então, de essa mulher poder estar acompanhando, poder saber como está essa carga viral, também para se sentir mais protegida. Então, assim, a gente vai diagnosticar, né? Quando a pessoa tiver alguma IST positiva, né? O teste rápido, a gente vai, dependendo da IST, a gente já diagnostica. Tem algumas que a gente pede carga viral, né? Então, e fazer esse tratamento e acompanhamento dessa população, tá? Usar o preservativo, tá? É importantíssimo usar o preservativo, tá? Tem algumas questões, como a gente estava falando, as mulheres que trabalham com sexo, tá? Às vezes elas recebem o dobro se elas não usam camisinha, tá? Então, redução de danos, vai usar uma PrEP, uma profilaxia pré-exposição, para não ter, tá? E a questão de PrEP, eu falei da PrEP, né? E eu acho que eu rodei as outras e esqueci da PEP. Então, a PEP, só para deixar vocês com curiosidade, tá? Então, a PrEP é profilaxia pós-exposição. Então, vocês provavelmente conhecem a pílula do dia seguinte para não engravidar. Então, né, isso é difundido todo mundo. Eu tive relação, vou correr na farmácia e vou comprar uma pílula do dia seguinte, tá? Para não engravidar. Essa é parecida. Então, assim, em até 72 horas, tu pode ir na vigilância, tá? Quem tem o medicamento depende de cada município. Aqui em Garopaba é na vigilância. Então, até 3 dias tu pode ir lá na vigilância e aí tu vai dizer, eu tive uma relação desprotegida, né? Eles podem fazer o teste rápido também, mas provavelmente não vai aparecer ali. Então, aí tu pode tomar um comprimido que vai te proteger do HIV. E assim, não é um comprimido, tá? Se a gente olhar, né, são três tipos de medicamento, né? 2 em uma cápsula, um no outro, e é por 28 dias, tá? Quando a gente tem acidente de trabalho também, questão da saúde, também, se a gente não sabe o sorotipo, né, a carga viral daquela pessoa que tu se contaminou com o pérfuro, também a gente faz tratamento de PEP, tá? Então é importante, né, fazer sempre essa testagem, né, a questão das pessoas vivendo com HIV também, tá? Então, assim, vivendo com HIV e vivendo com AIDS, porque tem diferença. Vivendo com AIDS é a pessoa que não trata, né, que está com a carga detectável, que está sujeita a ter algumas doenças oportunistas, né? E a pessoa vivendo com HIV, ela tem o HIV, tem a infecção, mas pode ter vida normal. Fazer esse tratamento é muito importante para a gente não disseminar também, tá? Então, vou afastar um pouquinho. Aqui eu mostro um pouquinho das camisinhas, tá? Eu gosto de falar no meu atendimento dos tipos de camisinha, tá? A gente tem a camisinha que a gente fala masculina, né? Que seria externa, né? Por que a gente fala agora não mais masculina e feminina? A gente fala interna e externa. Porque é um termo que às vezes prejudica alguma população, né? Como a gente estava falando antes, não é que está errado o que tu acredita, enfim. Mas a gente não quer constranger uma pessoa, a gente não quer fazer o mal da saúde, então a gente, né, usa os termos, às vezes a gente vê que está fragilizando outra pessoa, a gente usa o termo mais adequado. Então, assim, camisinha masculina ou camisinha externa, tá? Que vai no pênis, tá? E essa camisinha interna, que vai ou na vagina ou vai no ânus, tá? Ela pode ser colocada até 3 horas antes. Então, eu falo assim para as mulheres, eu vou embalada, vou não sei o quê, e os caras não querem usar camisinha. Bom, coloca a camisinha interna, né? Aí explico como coloca. A camisinha interna, ela tem uma esponjinha, antigamente era um oitinho que a gente fazia, né, de borrachinha, né, e colocava no colo do útero. Agora a gente encaixa aquela esponjinha no colo do útero, né? Quando a gente vai usar na parte anal, a gente tira a esponjinha, né, e faz a questão só colocação anal. Ela protege mais nessa interna, né, porque ela protege um pouco da região externa, que às vezes a externa, mucosa com mucosa também pode machucar, né, pode lesionar e passar a infecção de uma pessoa para outra, né. Questão das vacinas que eu já falei, né, aqui a questão diariamente, né, para a gente
ir tomando. Como a gente vai tomar a PEP, né, pós-exposição, vai tomar 28 dias, tem que saber certinho os dias. Quando vai tomar a PrEP, a gente tem que ter esse acompanhamento médico, de enfermagem, da farmacêutica, enfim, tomar todos os dias, né, conforme a pessoa for se organizando. Outra coisa é o lubrificante, como eu falei com vocês antes, daquela mulher que eu atendi, que se relacionava com o presidiário, que é a esposa do presidiário, e que não podia usar lubrificante porque não deixava usar na cadeia. Então, conversei com ela e disse, olha, já coloca antes, né? Pode colocar até a camisinha interna antes, já coloca, pega uma seringa, enche de lubrificante e coloca antes. A gente tem pelo SUS, tá? Camisinha interna, externa, tem lubrificante também, tá? Então é importante usar. Lubrificante também ajuda a reduzir essa passagem, né, das infecções sexualmente transmissíveis de um para o outro. Então, um pouquinho do nosso rastreamento, tá? Então, eu já falei um pouquinho dos testes rápidos, né? A gente faz testagem de 3 vírus, tá? HIV, hepatite B e C são virais. Vírus tem tratamento, mas nunca tem cura. Então, essas pessoas que têm, dificilmente hepatite B e C cronifica, tá? Mas tem que ter um acompanhamento para não ter comprometimento hepático, né? Tem que cuidar da questão do fígado. O HIV tem que fazer acompanhamento, né? Acompanhamento com a vigilância, ver como é que está a carga viral. A sífilis é uma bactéria. Então, bactéria, por mais que a gente pode ter cicatriz ali, por isso que a gente faz esse acompanhamento, para fazer questão de notificação, tem que ter a carga viral, mas a gente tem que saber que o sífilis tem cura, né? Ela é uma bactéria. Só que a gente tem que conscientizar a população que tem que fazer o tratamento correto, né? Bezetacil é dolorida, mas ela é o tratamento, né? Então, a gente tem a doxiciclina? Tem. Eu já usei com alguns pacientes doxiciclina, tá? Que ou tinham alguma questão de tinham alguma alergia, né, à penicilina, mas ela dá muita náusea, ela não é muito boa, tá? Então, a melhor é a bezetacil. E quando for gestante, mesmo que ela tenha alergia, ela vai ficar internada esse tempo, vai ter dessensibilização, né, da bezetacil e vai tomar bezetacil, tá? Gestante, porque assim, a doxiciclina, ela não passa a barreira placentária, hematoplacentária. Então, precisa ser bezetacil para tratar também esse bebê. E esse bebê, se a mulher não tratar, se o parceiro dela não tratar, ela pode, a criança pode ter um aborto, essa mulher pode ter questão de malformação desse bebê, né? Então, tudo isso a mulher tem que saber, o homem tem que saber. Então, é importante a gente dizer, veio a mulher na consulta. Olha, por que tu tá vindo sozinha? Por que teu parceiro não vem? Tua parceira não vem? Tua mãe não vem? Então, a rede também tem uma rede, para depois poder amamentar também. Tem que ter essa rede muito presente. Pode ser amigo, pode ser conhecido. Ter essa rede presente é muito importante para essa gestante conseguir cuidar, né, adequadamente desse bebê, né, das melhores condições para ele, porque até a questão da gestação fragiliza muito a mulher, né? Então, assim, os testes rápidos que a gente tem no postinho de saúde é um piquezinho, né, no dedo, e a gente vai coletar o sangue e vai colocar o reagente. Por que eu não vou colocar a questão de número de reagente, de gota? Porque cada laboratório muda, né? Então, muda bastante, muda o tempo de espera, em torno de 15 minutos. Eu coloco 30 minutos, né? Eu gosto de conversar primeiro com a pessoa, vocês devem ter percebido que eu gosto de falar bastante. Então, eu gosto de conversar primeiro com a pessoa para ela saber, né, como é que ela pode agir naquele momento, né, pode ter instrumentos, ferramentas, né, para ela, se tiver um diagnóstico positivo, ela encarar de outra forma, né? Nem sempre acontece isso. Eu gosto de falar, assim, com o paciente, dizer que não tem problema, né? Que agora é uma infecção sexualmente transmissível. Mas a gente sabe, voltando ao início, né? A pessoa tem um contexto histórico, familiar, às vezes a família já tem esse diagnóstico, né, de alguma infecção sexualmente transmissível. Vem um paciente hoje consultar comigo que o irmão dele tinha morrido início desse ano com HIV,
porque ele parou de tratar, e ele veio fazer teste rápido comigo. Então, por mais que eu fale, o falar e ele ter experienciado a morte do irmão, então é difícil às vezes atingir, né? Então, tem essas questões também que a gente tem que cuidar, ter sensibilidade também para a gente atingir o nosso público. Então, além do teste rápido, a gente tem o teste de SWAB, tá? Então, o SWAB a gente viu bastante no Covid, tá? Provavelmente a maioria das pessoas que estão aqui fizeram o teste do Covid, tá? É aquele do SWAB nasal, né? Por que vai fazer um swab nasal para ver o HIV, tá? Esse aí para ver o HIV. Por que vai ver o HIV ali? Porque o HIV é um vírus, ele vai estar no corpo inteiro, tá? Então, quando tu faz a raspagem, ela vai tirar, né, esse vírus para ver se tem ali na região. E aí, alguns podem perguntar, mas como é que um cotonete vai raspar ali a região e vai sair o HIV? Né? Vai identificar o HIV. Então, assim, curso que eu fiz lá em Porto Alegre quando eu estava no aeroporto, tá? Para fazer o teste do Covid, tá? E o teste do HIV também, tá? Então, assim, toda a mucosa nasal, desde o início até o final, a gente tem a questão de deposição de células, questão de vírus, bactérias, enfim. Então, assim, coletar no início do nariz já vai pegar, né? Todo o nosso corpo vai estar contaminado com aquela secreção, com aqueles vírus que a gente tem no nosso corpo, tá? Ele vai na nossa corrente sanguínea, vai no sistema linfático, né? A gente tem, todo o corpo vai estar com esse vírus. E não é um cotonete, tá? Se a gente olhar na microscopia do SWAB, o SWAB ele é o mesmo material que a parte abrasiva, a parte verde da esponja. Então, ele parece ser um cotonete, mas ele é a parte abrasiva de uma esponja. Então, ele machuca bastante. Quando a gente faz o 360 no nariz da pessoa, ele machuca bastante. Por quê? Porque ele é abrasivo. Ele é para coletar as células, tá? Então, onde é que tu consegue esse teste de SWAB? Tá? Então tem um projeto, né, que uma das ONGs, enfim, que encabeçam esse projeto, a hora é agora, é a Fiocruz. Até se vocês quiserem conhecer mais, eu deixei um QR Code, né, vocês podem fazer essa leitura. E aí, assim, capitais do Brasil, tá? Pensando em Santa Catarina, a gente tem Florianópolis, né, uma das capitais que aderiu ao programa, tá? E se a pessoa precisar pegar esse cotonete, esse SWAB, para fazer o teste em casa do HIV, ela pode, tá? População-chave tem prioridade, tá? Eu já falei antes, população-chave vai ter prioridade. Mas toda a população tem direito, tá? Então, tem locais na cidade, Florianópolis tem locais na cidade que eles têm fisicamente, tá? E também tu pode pedir online. Então, eles já estão atualizados, né? A população, né? Jovem, adolescente, já estão atualizados que a pessoa pode pedir online esses testes, vai chegar pelo Sedex e a pessoa vai fazer em casa. E aí tem tem um instrumentadorzinho, tem falando um pouquinho o que a gente fala na consulta, é colocado ali, né? Se a pessoa ficar, enfim, ter um resultado positivo, e ela procurar um ambiente de saúde, tá? Tem o exame de laboratório, né? A gente tem os exames de laboratório também que podem fazer esse diagnóstico também de algumas ISTs. Algumas que não estão citadas aqui estão pelos exames de laboratório, né? Então, esse demora um pouquinho mais. Então, por que a gente... Chega uma pessoa que teve uma relação desprotegida ou tá com alguma questão que a gente desconfia que pode ser uma sífilis, enfim, a gente não manda para o laboratório. Tá? A gente faz o teste rápido, porque o teste rápido vai sair na hora. Então, por exemplo, deu sífilis positiva. Aí a pessoa pode dizer, olha, eu já tive. Então pode ser uma cicatriz, né? Pode estar aparecendo ali, mas a carga bacteriana tá baixa, tá? Então a gente vai encaminhar o VDRL, a gente vai pedir como é que tá essa carga bacteriana, se precisa ser tratado. Se tá lá 1 para 128, tem que tratar, né? Se tá 1 para 2, 1 para 4, né? Depende, não precisa tratar, tá?
Mas, né, voltando à questão de transmissão vertical, se for gestante, a gente trata. Se a gestante der positivo no teste, ela disse, eu já tive, não sei o quê, trata. A mulher veio aqui, a gente vai 5 tratar. minutos. Tá, obrigada. A gente trata igual, tá? Mulher, gestante, a gente trata. E aí a gente trata o parceiro também, tá? Se for o contrário, não, tá? A gente faz um manejo diferente. Mas se a mulher der positivo e for gestante, tem que tratar. Mesmo que a carga que seja cicatriz, enfim, a gente não pode arriscar o bebê, tá? Então, outra forma também de rastreamento é fazer o especular, tá? Então, a gente tem, né, o espéculo geralmente a gente usa para fazer o preventivo do câncer de colo de útero. Eu já citei antes. As mulheres de 25 a 64 anos, elas têm chance aumentada pelos estudos a partir de 30, né? Mas a gente faz a partir dos 25. Tem chance de ter esse HPV ou ter direto um câncer, né? E aí a gente precisar desse tratamento, né? Então, a gente tem esse espéculo para isso. Mas também a gente pode utilizar, por exemplo, a mulher tem um corrimento e ela não externaliza no momento. Ela diz, eu tenho corrimento branco, não sei o que, tem o cheiro, mas aí tu vai olhar, não tem na região. Ou eu tenho um corrimento, mas eu não sei a cor, não sei o cheiro. Então tu vai colocar o especular, né? Vai colocar luvinha, né? Sem nojinho, né? Já da saúde, não pode ter nojinho. Então a gente vai, né? A gente coloca o nojinho para dentro e vai atender, né? Então coloca a máscara, coloca o que tu quiser, enfim, vai olhar, vai pegar aquele muco, vai olhar a cor, vai sentir o cheiro, né? Para ver o que pode ser. Porque a maioria das ISTs a gente já trata, né? A gente viu a secreção, a gente já vai tratar, tá? Se a gente tratou, né? Eu achei que era uma tricomoníase. Tratei metronidazol, 7 dias, tratei parceiro, dose única, 2 gramas, e ela continua com essa secreção. Vamos fazer um exame, daí encaminha, fazer exame de gonorreia, clamidias, pede alguns exames de sangue, tá? Então, um pouquinho do como é que a gente faz de monitoramento aqui no postinho de saúde, tá? Então, aqui uma planilha que eu uso aqui no postinho de saúde, tá? Eu vou aproximar um pouquinho para vocês, para a gente conseguir olhar. Então, assim, eu tenho uma planilha aqui que eu uso para os testes rápidos. Então, assim, eu coloco o nome da pessoa, a quem tem acesso a essa planilha é eu e outros profissionais da saúde que estão aqui no posto. Então, tem total ética, né? Só a gente que tem acesso. Então, eu coloco o nome, o cartão SUS, né? Que é essa identificação do SUS, né? É tipo um CPF do SUS. A data da realização, tá? Para a gente acompanhar quanto tempo que foi. E os testes, deu positivo ou negativo. HIV, sífilis, hepatite B e C. Foi encaminhado, por exemplo, deu sífilis positivo. Foi encaminhado via hospitalar, foi encaminhado para fazer a carga da bactéria, foi encaminhado o VDRL, tá? Eu coloco aqui, guardando o VDRL. É um homem, veio aqui, testou positivo, disse que já teve, tá? Vou pedir o VDRL. Mas às vezes tem uns que somem, né? Então, alguns a gente já faz, né? Por exemplo, HIV a gente já faz 2 testes, já encaminha para vigilância, hepatites também, tá? Então, a gente esses a gente encaminha. Sífilis, a gente pode esperar para notificar depois que a gente tem esse VDRL. Mas tem alguns que são fujões, tá? Então, a gente tem essa planilha, a gente vai olhar a data. Já faz 30 dias, a pessoa fez teste rápido, o teste laboratório geralmente demora 15 dias e não veio ainda, tá? Então, aí, né, como enfermeiro, profissional da saúde do posto, tu vai ter que dizer, olha, vou conversar com o meu agente comunitário para ir atrás dessa pessoa, tá? Então, um pouquinho de tratamento, tá? Coloquei o mais básico aqui, que todo mundo sabe. A gente tem o coquetel, né, que a gente chama coquetel, coloquei a imagem bonitinha. O coquetel que é para o HIV, né, para o tratamento, né, também é meio que um coquetel para fazer as profilaxias também, né, e a questão da sífilis, né, o tratamento é a bezetacil, né, tratamento primeira escolha, né, então, ir na camada bem funda do músculo, né, não fazer pega, o músculo a gente vai reto, agulhinha verde no glúteo, né? No quadrante adequado,
né? A gente aspira um pouquinho para ver se não volta sangue, para a gente não deixar arroxado a região, né? E ver se não está no vaso sanguíneo, também se não vai dar dor na pessoa, né? Importante colocar 90 graus e aspirar um pouquinho e depois colocar o medicamento. Fazer o tratamento certinho. Se a gente não fizer o tratamento certinho, né? A sífilis tem cura, mas se não fizer o tratamento certinho, pode ter uma sífilis latente, que não vai dar sintoma, e pode dar uma sífilis terciária, que pode dar até uma demência, né? Um quadro neuronal, né? Uma sífilis terciária que às vezes agrava um pouquinho, tá? Então, se essa pessoa que eu estava falando antes, tá? Ela faz 30 dias que fez teste rápido e aí ela sumiu, simplesmente sumiu. E aí o que eu faço? Como eu trabalho no postinho, né? Se eu trabalho em outro local é mais difícil. Para postinho de saúde, né? A gente tem esse controle maior populacional. Então eu vou falar com o meu agente comunitário de saúde e vou dizer: olha, tal e tal pessoa fugiram. Eu preciso do VDRL, eu preciso dessa carga viral. Aí, minhas agentes comunitárias, elas têm o número de WhatsApp daquela pessoa. Então, elas vão mandar um WhatsApp. Ó, fulaninho de tal, vem aqui no posto de saúde. Elas não vão falar o motivo, elas vão dizer, a enfermeira quer falar contigo, venha no posto, traga teus exames, tá? Aí, essa dita cuja, essa pessoa não veio, tá? Então, aqui a gente tem 4 microáreas, se vocês estão curiosos também aqui no posto, tá? A gente tem aqui a microárea 2, a microárea 1, né, essa verdinho, a microárea 3 é a laranja e a microárea 7, né, que é essa azulzinha. Porque não é 1, 2, 3, 4, porque a gente tem uma EAP, que será a ressacada. É um pouquinho mais complexo, mas enfim, a gente tem 4 microáreas, tá? Então, assim, minha agente comunitária não tendo retorno para o WhatsApp, ela vai na casa. Daí ela vai me dizer, essa pessoa não mora mais aqui, saiu do território. Beleza, eu vou notificar, eu vou dizer, ó, vigilância, não tenho carga do VDRL, mas eu tenho essa pessoa que está exposta, que pode ou não ter ativo a sífilis, tá? É importante notificar para a gente saber os casos, né? E não que essa pessoa vai ter algum tipo de tabu, alguma penalização. Não, é para quanto mais casos a gente notifica, mais verba vem para a vigilância, para os órgãos responsáveis poderem agir. Então, a gente precisa notificar para os órgãos ter verba para agir, para reduzir mais ainda, para ter mais esse projeto com uma hora e agora e poder agir no território. Então, não achou ali, tentou fazer busca, notifica igual. Ou se não, conseguiu achar no território, ela vai dizer, ó, a enfermeira quer te ver. Vem no posto hoje, amanhã, quanto antes, venha no posto que a enfermeira quer falar contigo, tá? Então, daí a gente já faz tratamento, faz essa conversa, né? Porque, assim, a tutela do paciente a gente não tem. O paciente tem que decidir por ele mesmo. Então, mas é importante a gente dizer, ó, tem risco, tua parceria está em risco, né? Isso é importante. Então, minhas referências, tá? Obrigada. Prontinho, muito obrigada, Letícia. Interessantíssimo tu explicar bastante, não só sobre o assunto, mas também como que é o teu processo de trabalho, né? Quero te agradecer pela tua participação. Aprendi bastante aqui hoje, mesmo que não trabalhe nessa área, né? Mas parabéns, estou muito feliz. E, pessoal, assim como a gente já tinha combinado anteriormente, esse é o momento da gente tirar as dúvidas, conversar um pouquinho com a Letícia. E seguindo aqui para o chat, já quero ver o que vocês já estão nos trazendo. Vamos lá. A Bárbara parabenizou, disse que foi excelente a colocação sobre as notificações. Existe notificação por um motivo e conhecer o território é crucial. A Bárbara deu os parabéns, maravilhosa. Júlia também, parabéns, Letícia. A Márcia também deu os parabéns, disse que a partir do monitoramento sempre é um desafio no acompanhamento desses pacientes. E a Márcia teve uma pergunta, ela questionou se é só você que fica responsável pela planilha de monitoramento.
Oi, Márcio. Então, assim, na verdade, é a equipe toda. Então, a gente tem um drive, né, que toda a equipe tem acesso, tá? A equipe técnica tem acesso a essa planilha, até porque às vezes eu tô de férias, ninguém é insubstituível, né? Por mais que a gente tenha profissionais maravilhosos aqui no posto de saúde, né? Eu até tô muito feliz no posto de saúde que eu tô, mas ninguém é substituível. Então, a gente tem que estar com toda a equipe alinhada. É claro que, por eu ter mais proximidade nessa temática, né, eu acabo colocando mais, assim, esforço nisso, tá? Mas todo mundo tem acesso, todo mundo acompanha de sua forma, alguns mais, alguns menos, como a gente sabe, né? Então, mas como é uma área de interesse meu, eu acabo acompanhando mais. Mas todo mundo tem acesso, todo mundo faz esse monitoramento juntamente. Perfeito. Uma dúvida minha, falou ali sobre ir atrás do paciente, o trabalho em equipe, já no território, né? Tem alguma estratégia assim que tu recomenda para engajar esses pacientes na adesão ao tratamento? Ou também acompanhamento, né, desses tratamentos? Principalmente, assim, daqueles que têm vergonha ou têm medo, né, de buscar ajuda. Existe alguma forma, alguma conversa que tu utilize na tua atuação que aumenta esse engajamento dos pacientes? Assim, a maior estratégia que eu faço é gastar um tempo no início do teste. Então, assim, quando a pessoa chegou, né, por vontade própria, ou foi indicado por alguém fazer, eu coloco os testes, né, na mesa, e aí eu explico o que é cada teste e eu converso com a pessoa. Por que tu tá aqui? Tu sabe o que é esse teste? O que tu tem de conhecimento sobre o HIV, a sífilis, as hepatites, né? Como é que tu sabe o tratamento de cada infecção, né? Friso bastante a infecção, né? E aí eu falo, olha, se der positivo, não é final de mundo, tá? Eu não sei tua carga, né, histórica, familiar, mas não é o final do mundo, né? A gente tá aqui junto, né? Às vezes eu levanto e abraço também, você dá um diagnóstico, a pessoa entra em desespero, né? Então, tem meio que uma receita de bolo, mas cada pessoa reage diferente, né? Tem pessoas que vão, ó, legal, tranquilo, vou fazer a bezetacil e já tive esse diagnóstico antes e tranquilo. Tem gente que, teve um diagnóstico de HIV idosa, já fiz um diagnóstico com uma idosa de 74 anos, lá em Porto Alegre. E ela era casada há muito tempo, tinha perdido o esposo, e aí ela começou a ir nos bailinhos de terceira idade. E aí ela não usou proteção. Ela veio fazer o teste rápido e deu o HIV. Ela entrou num desespero profundo, porque ela é de outra época, enfim. A gente conversou, abraçou, ela chorou, e eu disse: "Tu quer que eu chame alguém?" A gente chamou a filha dela. A gente combinou que a filha dela ia acompanhar junto com ela. Porque às vezes tu precisa, às vezes a pessoa precisa de uma muleta que às vezes não é aquela muleta física quando a gente se acidenta, mas ela precisa de uma muleta, né? Alguma pessoa, né? Algum vínculo que possa ajudar ela nesse momento. Então, acho que é isso, é muito vínculo que tu estabelece com essa pessoa que vai fazer o diferencial no tratamento. Porque se tu trata, eu vou fazer um teste rápido, deu positivo, ainda tu vai olhar com uma cara assim, a pessoa não vai voltar, né? Ela vai se sentir negligenciada, né? Então, tu tem que acolher, tu tem que, de alguma forma, se despir dos preconceitos que tu tem e tentar ajudar aquela pessoa, né? Isso faz a diferença. Com certeza. Seguindo aqui, a Márcia comentou que essa parte de monitoramento sempre é um desafio, né? E aí eu perguntei já, né, sobre a planilha. A equipe de Encantada te manda os parabéns, falou que tem muito orgulho de ti. A Márcia comentou que o aconselhamento que se fazia antes, lá no início dos testes rápidos, né, que é importante retomar. E te parabenizou pelo trabalho, Letícia. Josiane também mandou parabéns. Bárbara comentou que o vínculo é a base para que o paciente se sinta à vontade e retorne para o tratamento. Com certeza, ela comentou muito bom. O vínculo com o paciente, também entender que
como esse paciente também precisa de outras pessoas, né? Essa bengala, mas pode ser um filho, um amigo, um parceiro, enfim. Quão é importante a gente conhecer essa pessoa e conseguir fazer outras tentativas, né, de ajuda, caso a gente não consiga fazer esse acolhimento nesse momento. E aí tu falaste também sobre as pessoas que sem território, né, com IST, mas sem território. E como que a gente trabalha assim com esses desafios, sabe? Como que a gente quais são os maiores desafios para atender esse tipo de paciente? Então, assim, isso vai depender muito. Então, assim, se aquela pessoa, entrei em contato e ela não mora mais aqui, tá? Mas ela não mora mais aqui no território, mas ela mora em Garopaba ainda, então, tentar entender aonde essa pessoa tá. A gente tem um sistema diferente, né? Que no Brasil inteiro a gente tem o ESUS, né? Então, aqui a gente tem o RANG. Então, eu vou pegar e vou na plataforma, vou colocar o cartão SUS e vou ver. Olha, essa pessoa ainda continua em Garopaba, né? Então, para mim é mais fácil. Então, eu tento entrar em contato com o posto de saúde que está naquela área. Eu vou ligar. Eu consigo falar com a enfermeira, né? Porque a gente não sabe como é que é cada profissional. A gente sabe, né, questão de ética. Vou falar com a enfermeira e vou dizer, olha, atendi o paciente tal e tal, teve, né, esse teste positivo de sífilis. Eu não tenho a carga do VDRL, mas é importante que, se for positivo, tem que tratar, senão vai estar contaminando todas as pessoas. A gente sabe, né, que a gente tem uma epidemia muito grande de sífilis, né, de HIV também. Então, a gente tem que ficar atento, né? Então, eu faço essa comunicação via telefone, eu ligo, tá? Quando ultrapassa, por exemplo, outro município ou outro estado, aí é mais difícil, né? Quando tu não tem tu não conhece profissionais de outros locais, fica mais complicado. Tu pode até falar com a vigilância, né? Enfim, mas a gente não consegue atingir, né? Tanto, porque a gente não tem, por mais que a rede esteja se aproximando cada vez mais, a gente não tem uma rede assim que tem uma conversa direta em todos os locais, né? Então isso dificulta bastante. Com certeza. Então tá, pessoal, já passamos um pouquinho do nosso horário. Eu quero agradecer novamente a Letícia por compartilhar um pouquinho da experiência dela com a gente hoje. Foi uma super oportunidade de aprender um pouquinho contigo. E uma pessoa que tem tanta paixão, assim, a gente vê paixão e competência junto, né? Isso é muito legal de acompanhar. Quero te agradecer pela tua apresentação e dizer que a gente encerra hoje muito feliz com essa web tão necessária e tão didática, sabe? Espero te ver mais vezes aqui pelo Tele e a todos que estão presentes, muito obrigada pela presença. Amanhã às 15 horas estamos aqui de volta. A web de hoje está encerrada. Obrigada a todos. Tchau, tchau, Letícia.